Abacuque foi um profeta e ele diz assim, existe até um louvor, talvez você já tenha escutado sobre esse louvor. Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não hajam mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés ligeireza das costas, você vai entender isso, e me faz andar nas minhas alturas. Vamos orar? Glória a Deus por isso. Paizinho, seja bem-vindo aqui, Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome. Eu, Cris Cury, Jaque Flores, Cíntia Santiago, todas as mulheres e homens que vão entrar aqui ao longo deste devocional. Pai, se tem uma certeza que eu tenho hoje, é de que esse Instagram foi criado por você, esse canal. Se tem uma certeza que eu tenho, porque você falou isso comigo, é de que independente do tempo que a pessoa entra aqui nessa sala, quando ela entra, quando você entra, você é impactada pelo Espírito Santo. De alguma maneira, você é impactada pelo Espírito Santo. E esse como você é, e essa maneira que você vai ser, não tem a ver comigo. Isso não tem a ver comigo. Então, Jesus, a única coisa que eu peço para você, nesse momento, gratidão por estarmos aqui, eu peço que o Espírito de Deus, o mesmo que habitava em você, Jesus, esse que você entregou para nós na sua ressurreição, que Ele possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, e que a gente possa entender e receber algo novo no nosso coração, na nossa alma, que a nossa alma possa se aquietar no dia de hoje. Da mesma forma que você fez na vida da Analice, que ela acabou de compartilhar com a gente, de que depois de um período de depressão, ela inicia no trabalho hoje, dessa mesma forma, Ele vai continuar fazendo na vida de todos vocês. Tá bom? Muito feliz. Então, a única coisa que você precisa fazer aí do outro lado, amém? É dizer um amém e eis-me aqui. Pronto, só isso. Aleluia. Gente, ontem a gente falou sobre paz. E eu fiz uma pergunta para vocês no início do devocional. O que precisa acontecer ao longo do seu dia para que você tenha paz? E hoje nós vamos falar de alegria. Qual é o ser humano que não quer paz e não quer alegria? E ontem a mesma pergunta que eu fiz para vocês aqui no ao vivo, eu fiz nos stories. E eu queria te dizer uma coisa. Eu não sei se eu não fiz a pergunta certa nos stories. Eu não sei se eu não fiz a pergunta certa. De repente é isso. Mas ninguém, pela primeira vez, nenhuma caixinha de pergunta. Primeira vez que ninguém responde uma caixinha de pergunta aqui. Às vezes, na verdade, teve uma vez que eu mandei a primeira caixa de pergunta, muito tempo atrás, e ninguém respondeu, e é normal aqui no Instagram, tá? Quem abre caixa de pergunta aí no Instagram é normal. Mas depois nunca mais. E essa foi a primeira vez, depois de Deus ter colocado todo o entendimento aqui de qual é a nossa missão, o nosso chamado, e ninguém respondeu. E eu conversei com Deus a respeito disso. Tive a oportunidade de conversar com uma pessoa ontem, pessoalmente. Ontem foi um dia bastante corrido aqui na nossa empresa, mas nos bastidores, nos intervalos de algumas reuniões que nós tivemos, eu perguntei para a pessoa que estava em reunião com a gente: o que precisa acontecer no seu dia para que você chegue no final do dia e você fale para você mesmo. Você respire fundo quando você deitar na sua cama e fala assim: eu estou em paz. E hoje eu te faço essa mesma pergunta, só que com alegria. Então ontem falamos de paz e hoje nós vamos falar de alegria. E qual é o ser humano que não quer as duas coisas? E eu queria muito, eu vi e não responde porque achei que deveria para outras pessoas. Não, fica tranquilo, você já respondeu ontem aqui no ao vivo, tá bom, Cíntia? Por isso que, gente, tem um pontinho de interrogação aqui embaixo, aqui na live.
Se alguém tiver dúvida, ou se alguém perceber que alguém está fazendo pergunta aqui no chat, use esse botãozinho aqui, ó, para que você não saia daqui do devocional com nenhuma dúvida. É normal as dúvidas, viu, gente? Não tenha problema com isso. Não precisa fazer pergunta, Jesus ensina isso. E fé se aprende. Então a gente está num momento de aprendizado, de ensino e de aprendizado, e a pergunta ela é natural acontecer, tá? Então use essa caixinha aqui de pergunta, que eu consigo olhar aqui e responder para todo mundo, tá bom? Então, relembrando, porque hoje nós vamos falar de alegria, e o ser humano, ele busca paz e ele busca alegria. Agora, aonde você está buscando paz e aonde você está buscando alegria? Jesus disse ontem, ei, o mundo, as coisas do mundo, a forma que vocês aprenderam a ter paz, o mundo vai te dar paz em alguns momentos. Só que eu quero te entregar uma outra paz. Uma paz que vai elevar o nível da sua alma, o nível da sua razão, o nível do seu coração. Na verdade, vai transplantar o seu coração. Então Jesus, ele vem entregar uma paz que vem dele. Ele fala isso lá no livro de João, lembra? O mundo te dá paz, mas eu quero dar a minha paz para você. Então existe uma diferença entre a paz que a videira entrega e a paz que o mundo entrega. Então, ontem, quando eu fiz a pergunta para vocês, de que vocês responderam assim: não ter problema. Obrigado, Cintia, por ter me mandado a lista depois, tá? Porque o chat não fica gravado. Cura emocional, não ter discussões com meu marido, não me sentir culpada, tudo bem, quando acontece tudo bem no meu trabalho, eu tenho paz no meu dia. Quando eu não sou rejeitada, eu tenho paz ao final do meu dia. Quando Naka e Cíntia, foi muito top ontem, né? Que vocês compartilharam. E eu espero que vocês estejam no Zoom hoje para compartilhar com a galera. Foi muito top. Estou muito feliz pelo que Deus tem feito na vida de vocês. E quando a gente vive colado na videira em família, a vitória de um é a vitória nossa. Sabia disso? Se você não consegue se alegrar com a vitória do outro, e eu já passei por isso daí, e Deus vem transformando o meu coração também, a gente tem um problema que precisa ser resolvido, tá? Nós estamos em família aqui. Mas quando a gente está passando por um momento de dor, a gente tem uma tendência natural a olhar apenas para a nossa dor e esquecer o que Deus tem feito na vida de outras pessoas. E às vezes, quando você escuta o que Deus tem feito na vida de outras pessoas, você recebe lenha para sua fé. Por isso que eu te espero hoje no Zoom às 19 horas. Então vocês falaram também que, para eu chegar no final do dia e falar que eu estou em paz, eu não posso ser rejeitado, eu não posso ter estresse no meu trabalho, eu não posso ter problema. Quando tudo isso acontece, eu tenho paz no final do meu dia. Só que ao longo do seu dia, vai ter dias, ao longo do seu ano de 2021 e do meu ano, vai ter dia que eu vou ter estresse, vai ter dia que, vocês anotaram aqui, vai ter dia que você vai ter problema com perdoar, vai ter dia que você vai precisar, vai vir uma necessidade de aprovação dos outros, pode ser que aconteça. Então, como fica isso? Então não é uma paz sustentável. Se eu busco paz nessas coisas e tem dias que eu não vou ter essas coisas, significa que eu não vou ter paz, não é sustentável. Mas a videira diz, essa lista que vocês escreveram de não ter problema, de cura emocional, de não ter discussões com seu marido, de não ter treta, de não ter estresse, e aí sim, isso é uma condição que o mundo dá de fé, de paz, e com alegria é a mesma coisa. Então o lugar que você está entrando aqui não é uma fé condicional, não é uma fé que condiciona. A videira não condiciona nada, ela quer te ensinar que não é sobre condição. Se eu não tenho estresse, eu tenho paz. Se eu tenho estresse, eu não tenho paz, eu estou no inferno. É assim, não é? Então a gente está junto aqui lado a lado. E eu queria ouvir 3 pessoas o que precisa acontecer no seu dia para que no final você fala, eu termino meu dia hoje alegre. Então ontem eu perguntei nos stories, ninguém respondeu. Ontem eu perguntei, ninguém respondeu nos stories. E ontem eu perguntei para uma pessoa na correria que a gente teve ontem, num dos intervalos de uma reunião. Eu perguntei, a pessoa falou assim, cara, eu vi sua pergunta nos stories, Bruno, e eu não sei responder. Às vezes a gente entra numa doideira de frenético na vida, de que, principalmente quando você não sabe quem você não vê sentido, não vê propósito na vida, você não sabe dizer o que precisa acontecer no seu dia para que você conclua que você tem paz.
O que precisa acontecer no seu dia para que você conclua que você tem alegria? É sobre isso que nós lemos aqui que Abacuque escreveu. Porque Abacuque, ele fala assim, ô gente, é o seguinte, você quer falar alguma coisa? O fone tá em algum lugar daí. Tá lá no lugar dele. Então, Abacuque, ele coloca uma condição, que é uma condição, ele começa falando aqui no livro dele. Abacuque foi um profeta, naquela época tinha muito trabalho com agricultura, então ele coloca um cenário de agricultura. Mas a gente tem que trazer para o nosso cenário agora. Talvez, ele coloca assim, a figueira, olha lá, que a gente leu. Você vai acordar um dia, você, Bruno, e vocês, todos que estão nessa sala. Ei, em nome de Jesus, ele já está quebrando tudo no seu coração. Abra seus ouvidos aqui, pelo amor de Deus. Abacuque está colocando um cenário inicial. Abacuque está falando de alegria. Ontem falamos de paz e hoje vai ser de alegria. E Abacuque está falando, a figueira não vai florescer. Imagina você ouvir isso agora. Concordo com ele, eu ainda não sei. Então, escreveram aí, bom dia Juju. Então a gente precisa saber, né? A gente precisa ir atrás, fé se aprende. E esse é o primeiro passo, reconhecer. E quem reconheceu pra mim foi um grande executivo, cara. Um cara que tem inteligência e tal, mas cara, que bom que ele reconheceu. Nós temos que ter humildade de nos reconhecer. De reconhecer os nossos erros, de reconhecer nossas dúvidas. Humildade para reconhecer isso daí. Você não consegue reconhecer só os seus pontos falhos? Rapaz, tu tem um problema muito grande. Que só Jesus na causa. Já ouviu isso daí? Então, eu vou dizer de novo. Se você tiver com um papel e uma caneta, escreva isso daí. O que precisa acontecer no meu dia para que eu abra a minha boca, porque eu estou sentindo de dentro paz e alegria. Se você não sabe a resposta, eu vou dizer, sabe o quê? Que bom. Porque talvez se você soubesse a resposta seria pior, sabia? Eu prefiro as pessoas que não sabem a resposta do que as pessoas que sabem a resposta. Porque as pessoas que sabem a resposta, me listaram ontem, são pessoas que estão condicionando a paz, estão condicionando a alegria. Se eu vivo o meu dia, e eu não estou dizendo aqui hipocrisia, não, utopia, não é utópico isso. É Deus que está falando conosco, Deus não é utópico, não. E se você falasse isso comigo há 2 anos atrás, eu ia falar assim, você tá loucão. Se o meu dia é estressante, no final do dia eu vou dormir com estresse, eu não vou dormir com paz. Se o meu dia não é estressante, se ocorre tudo bem no meu trabalho, se eu bato as metas, aí sim eu durmo em paz. E aí eu vou dizer pra você, que bom, porque você tá condicionando a paz. Você quer viver assim? Tudo bem. Agora existe alguém que te chamou pra essa live que vai dizer, não depende de condição a paz que eu vou te dar. Não depende de condição nenhuma a alegria que eu vou te dar. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa na sua vida. Uma pessoa que vive em mansão ou uma pessoa que vive em favela. Uma pessoa que vive sei lá onde, não importa. Cor, situação econômica, faixa etária, não importa. Você conhece pelo menos uma pessoa que você olha para aquela pessoa e fala assim, cara, a casa tá caindo, mas ela continua em paz. A casa tá caindo, ela continua alegre. E não é uma paz que faz a pessoa ficar, deixa a vida me levar. Não, isso aí é a música lá que deixa. E se você fica escutando essa música, saiba cientificamente, nada contra a pessoa que escreveu, mas você está dizendo para você mesmo, você está dando comando para o seu cérebro e dizer para o seu cérebro, para você mesmo, deixa a vida me levar. Cuidado, moço. Então, você foi chamado aqui para você aprender, e isso é um aprendizado nosso. Nós estamos aprendendo junto aqui. Ontem eu ia ter um dia foi um dia de muita produtividade, um dia que a gente poderia ter oportunidade, e Deus deu essa palavra ontem, e eu entrei nas reuniões que eu entrei ontem falando, é o seguinte, Deus, e é o seguinte, Bruno Loureiro Gomes, é o meu nome, eu dei esse comando antes de entrar para a reunião, eu te sugiro você fazer isso, independente do resultado da reunião, se for bom, se for ruim, se vai dar treta ou se não vai dar treta. Se der treta, eu vou ser a resposta para acalmar a treta. Se der problema, eu vou ser resposta para resolver o problema. Eu entrei assim, mas independente do resultado da reunião, eu entro em paz, eu entro alegre e saio em paz e saio alegre.
Porque Abacuque está dando essa condição. Ô brother, você é o seguinte, eu vou levar o Rodriguinho que está aí e o Leandro que está aí. Eu vou levar o Rodriguinho e o Leandro para trabalhar comigo lá no Maranhão. E nós vamos trabalhar com agricultura. Nós vamos plantar melancia junto com o Diego, meu amigo que está lá. Nós 4 vamos plantar melancia. E aí Abacuque está falando assim, gente, não achou? Não achei. Achou? A figueira não vai florescer, a videira, que é uma árvore, não vai dar fruto. Não é Jesus aqui não, tá? A videira não vai dar fruto. Vocês vão colher, vocês vão fazer a colheita da oliveira e vocês vão ver uma decepção ali, não vai sair do jeito que vocês tanto querem. Abacuque fala que os campos, vocês vão olhar para os campos um dia e você não vai ver nenhum mantimento sendo produzido lá. E as ovelhas e o gado, que vocês têm vão desaparecer. Você já se viu nessa situação? Talvez você esteja nessa situação. Como que é isso para a gente que vive nessas cidades de pedra aqui? Desemprego. Deus te chamou até aqui para que mesmo em situações de desemprego, de enfermidade, de morte, situações de dúvida, situações de eu não sei o que fazer com a minha empresa, situações eu não sei para onde eu vou com a minha carreira, mesmo que tenha toda essa condição, cara, eu tenho um sócio, meu sócio, cara, eu só treto com meu sócio, não importa, moço, não importa, velho. Hoje você vai sair daqui chocado com o Criador. A criatura, que é eu e você, nós vamos sair daqui com mais choque com o Criador. Então, o ensinamento que Deus quer colocar pra gente aqui, Ele vai dar o como, e vai dar o como de como nós vamos pegar esse fruto daí, independente do cenário. Independente do cenário. Independente do cenário, como Abacuque escreveu. Ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, ainda que os campos não vão produzir mais nada, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e os gados também não estão mais no campo, nos currais, vai começar a sair da sua boca, e só sai da sua boca se você sentir de dentro alegria. Eu me alegro no Senhor. Isso aqui foi escrito antes de Jesus, tá? Um pouquinho antes. Eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e Ele me dá ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ou seja, o Senhor me dá estratégia dinâmica e o Senhor me faz andar acima dos meus pensamentos, acima do meu entendimento. É isso que Deus quer fazer com você aqui hoje. Então não importa a treta que você esteja, esse versículo começa falando, deu treta. Só que o lugar que você está entrando não é sobre treta, não é sobre o problema, é sobre a solução. E quanto mais eu estudo sobre essa solução proposta pelo Cristo, mais eu resolvo os problemas, mais eles são resolvidos, às vezes sem eu meter a mão, mais eu recebo estratégia, mais eu recebo sabedoria para, ao invés de eu me estressar com alguém que me atendeu mal no café, eu simplesmente vou passar adiante. Aquilo não vai bloquear o meu dia. Só que isso, na força do nosso braço, na minha visão, e dentro do que Deus ensina, não é possível. E a minha visão é testado. Você precisa testar isso. Você tem que testar. Então, aí você vai falar assim, tá bom, Bruno, mas e aí? Fala mais sobre isso daí. Legal. A primeira coisa que você precisa entender, e Abacuque está dizendo aqui antes de Cristo, é de que você vai se alegrar mesmo nas tretas. E para que você obtenha isso, precisa ter uma desconstrução na sua vida e na minha vida. Porque nós seres humanos crescemos, eu e você, minha família e sua família, nós crescemos condicionados ao quê? A ter coisas, a buscar coisas, para aí sim sentir paz e alegria. Falamos de paz ontem e de alegria agora. Só que você não foi chamado mais. Você que está aqui, não é por acaso. O Pai Nosso te chamou no mundo espiritual. Ninguém cola na videira, senão aquele que o Pai mandou chamar. Isso é muito forte. Se você não consegue sentir essa alegria nisso daí, permaneça que você vai sentir um dia. Você não entrou aqui porque você gosta do Bruno. Apenas. Você não entrou aqui pelo Bruno. E se você entrou aqui por mim, misericórdia. E eu vou já te dizer, arreda-te daqui. Sério.
Você tem que entrar aqui porque você sabe, algo dentro de você diz, o Pai me chamou. Algo dentro de mim faz, eu preciso aprender essa fé. Algo dentro de mim está dizendo assim, cara, eu preciso de fé. Cara, me parece que faz sentido usar a fé e não ter fé. Cara, me parece que faz sentido eu ter alegria e ter paz sem condições. Porque o amor de Deus por nós é sem condições. Ele provou isso na cruz e na sua ressurreição. Glória! Ele provou isso. Até hoje, há 2000 anos. Ele prova isso. O meu amor por vocês não depende de nada. O meu amor por vocês, por cada ser humano, não é condicional. Eu amo e ponto. Agora, precisa ter uma desconstrução em nós. E essa desconstrução em nós, anota aí, é como se fosse uma azeitona. Você sabe como é que faz azeite? Eu não vou falar aqui como é que faz azeite, mas o azeite, ele vem da azeitona. E se você jogar no Google, e usa o Google quando você estiver estudando a Bíblia, tá? Usa o Google, use. Tem palavras que você não vai saber o que é, você precisa usar o Google. E quanto mais você busca, coloca intenção em saber o que significa uma palavra e tal, mais Deus vai falar com você. Você vai entender no final do dia, no final desse devocional. Então, se você jogar no Google azeitona, o processo de azeite, uma parada assim, eu joguei hoje de manhã, você vai ver assim, a azeitona, primeiro passo, a azeitona é triturada. O primeiro passo da fé é, você vai ser triturado. Mas calma, você não vai ser triturado por um Deus autoritário, que pega uma arma AK-47 e te coloca na parede e fala assim, antes de eu atirar na sua cara, eu vou apontar pro chão, vou começar a dar tiro no seu pé, não vou botar pra pegar, eu vou dar entre os seus dedos, mas você vai achar que vai estar pegando, e eu vou começar a fazer pergunta pra você. E se você responder errado, você vai pro inferno, e se você responder certo, você vai pro céu. Não é assim que Deus trata com a criatura dele. Quem trata com a criatura dele é o homem, o ser humano. E eu me coloco na linha de frente. Pode ficar de paz. O primeiro passo é você se reconhecer. Então, Deus não trata assim com a gente. Deus não trata assim. E Ele quer falar no seu coração aqui hoje. Então o primeiro passo é você desconstruir. Porque a forma que você construiu a sua vida, a forma que você construiu e que eu construí eu preciso de condições. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu não estou vendo os chats, senão eu me atrapalho aqui. Se tiver dúvida, use essa caixinha de pergunta aqui embaixo, ó, essa interrogação. Clica e não saia daqui com dúvida. Pergunte aqui. Pode fazer a pergunta. Se a gente não souber a resposta, a gente vai atrás e traz depois, tá bom? Então, nós crescemos condicionando a nossa vida em ter coisas para ter resultado. E quando Deus é encarnado no homem Jesus, Ele faz assim. Então o Evangelho, a boa nova, a boa notícia, o Evangelho de Jesus, tá? O Evangelho, a mensagem que Jesus veio viver na Terra é igual, fórmula matemática, uma desconstrução do ser humano. Porque Ele vai nos desconstruir, quebrar crença, fazer a gente entender de dentro para fora de que a paz não está em lugares, não é a paz no mundo, é a paz que vem dele. Alegria, mesma coisa. Isso tudo é muito diferente pra gente, então precisa ter desconstrução. E Ele vai construir a casa junto com você. E é uma casa fechada na rocha, construída na rocha. Ele mesmo diz isso, Jesus. Se vocês constroem a sua vida condicionando paz, alegria ou qualquer outra coisa de sentimento bom, vocês estão construindo a sua vida uma casa que vocês estão construindo, que é a sua vida, como se fosse numa areia. E na hora que bater uma tempestade, na hora que você perder o trabalho, na hora que você perder o seu marido, às vezes a gente precisa perder para aprender, porque de tão teimoso que a gente é. Me coloco de novo na linha de frente, pelo amor de Deus. Não tô aqui para julgar ninguém. Às vezes eu falo uns negócios que Deus manda dizer aqui que não é fácil para mim dizer aqui. Então, anota. Construir a minha vida com condições faz com que eu construa a minha vida na areia. Na hora que bater a primeira tempestade, na hora que bater a pandemia, na hora que falar assim, é mais um ano de pandemia, a casa vai cair. E se cair, tudo bem. Existe alguém que quer construir essa casa junto com você. Esse alguém se chama seu Pai Celestial. E existe um caminho para isso, um como para isso. Então, é muito louco porque a azeitona ela é triturada. A azeitona ela é triturada. Opa, cadê meu...
Então, às vezes, não reclame. Eu tô sendo triturado em uma das áreas da minha vida, nesse momento, já faz um tempo. Talvez, e você com certeza está sendo triturado em alguma área, relacionamento, saúde, alguma área, carreira, dinheiro, alguma área está sendo triturado, talvez, né? Então, encare essa trituração como faz parte da caminhada com a videira. Tá, ou seja, tá no plano dele. Já mandaram os check aí, então ok, vou seguir. Então Deus, aí eu comecei a conversar com Deus ontem, né? E hoje de manhã também. Falei assim, Deus, mas cara, que louco isso, né? Porque eu fiz a pergunta pra galera, ninguém respondeu nos stories. Fiz a pergunta pra esse cara, olhando nos olhos dele, ele falou, cara, eu não sei. Tá, então a gente precisa voltar pra Gênesis. O Espírito Santo falou isso no meu coração. Tá tendo a novela Gênesis. Vocês estão vendo as tretas lá, né? Vocês estão vendo as tretas lá, né? Um dia a gente fala mais sobre Gênesis, os capítulos e tal. Se alguém tem dúvida sobre a novela, também manda aí na interrogação aí, tá? O Deus que nós estudamos aqui, o Deus que nós queremos conhecer, o Deus com letra maiúscula, existem vários outros deuses por aí, ok? Vários. Mas o Deus com letra maiúscula, o Deus que é o nosso Pai, o Pai nosso, quando Ele cria, quando Ele projeta o ser humano, Ele projeta o ser humano para viver com Ele. Anota aí. Deus projetou o ser humano para viver com Ele. Então, para eu viver, eu preciso viver com Deus. O problema é que a gente aprendeu que a gente tem que viver de acordo com os nossos pais, ou viver de acordo com o que eu acho que é a vida, viver de acordo com o que eu quero. Isso é viver. Viver é quando eu não tenho paz. Viver é quando eu tenho paz, desculpa. Viver é quando eu tenho alegria. E aí quando perde isso vira uma confusão. E Deus, quando a gente vai lá para Gênesis, o Espírito Santo fala assim, Bruno, é simples. E eu acredito cada vez mais que essa fé ensinada por Jesus é simples. Deus criou, projetou o ser humano para viver com Ele. E o ser humano escolheu, em um momento, sair fora. Sair da presença, sair da casa de Deus, sair fora. E a gente colhe fruto até hoje por isso. E o principal objetivo do Nazareno, é trazer você e eu de volta para o alvo do plano criacional. E sair do alvo, isso é pecado, do hamartia. Sair do alvo que nós queremos, que nós achamos que é o certo, e voltar para o alvo de Deus. Para isso você precisa reconhecer. Tem gente que não reconhece até hoje, tá tudo bem. Para isso você precisa de humildade. Para isso você precisa falar, cara, existe uma força maior. Eu quero me permitir a entender mais sobre isso. E o problema é que às vezes você quer ficar nas dúvidas e você não busca as respostas. Cara, ontem eu vou te dizer, velho, eu fui também, criei uma azeitona, eu fui triturado, com um monte de gente mandando um monte de dúvida pra mim, e eu... Tem muita gente que tem muita dúvida sobre quem Deus é, sobre fé, sobre um monte de parada, mas não vai atrás das dúvidas, só fica questionando. E aí quando você estuda a história de Jesus, você lembra, e aí o Espírito Santo me lembrou, tá vendo, Bruno? Jesus vivia de gente abarrotada nele. Jesus vivia de gente apenas interesseira de resolver os BO. E depois, sai fora. E Jesus não tem condições, ele resolve. Você sabia que Jesus, quando ele morre e ele ressuscita, ficaram apenas 125 pessoas, está lá no livro de Atos, apenas 125 pessoas permaneceram até o fim com Jesus. Sabia disso? Mas não era uma multidão, não era uma galera, pois é. Porque nem todo mundo quer abrir mão dos seus entendimentos, dos seus valores, dos seus sonhos, dos seus propósitos. Você quer colar na videira, irmão? Eu não vou aqui ficar dando volta. Eu não vou aqui tentar comer pelas beiradas. Não vou, não. Irmão, tu vai ser triturado. Tu vai ter que dizer não para uma par de coisa. Mas o grande lance é que você vai fazer tudo com alguém te acompanhando. O Espírito de Deus. Você vai entender mais aqui. Já estou terminando. É muito objetiva a mensagem de hoje, porque precisa ser mais. Então, Deus falou isso comigo. Então, falei, cara, então beleza. Então, eu escrevi aqui no meu devocional, né? Deus é um ser que se relaciona com a criação,
Então, e o sentido da vida é viver com Deus, então eu só vou saber quem Deus é me relacionando com Ele. Se Deus criou todas as coisas, amém, Jaque? Se Deus criou o ser humano para viver com Ele, e eu fugir para viver com outras coisas, em outros lugares, e eu estou nesses lugares e eu tenho dúvida de quem Deus é, não é em uma frase que você vai saber quem Deus é. Você vai saber quem Deus é se relacionando com Ele. E o Daniel Nakamura foi usado por Deus porque ele me mandou um IGTV do pessoal lá do Jesuscope, que inclusive eu estou fazendo mentoria com eles, hoje tem, que o Douglas, né? O Douglas, gosto muito desse cara, e o Douglas ele explica como é que eu descubro quem Deus é. Na verdade não é que ele explica, ele pega lá uma parte do Evangelho, eu vou dizer, e ele conduz de um jeito que ontem eu fui questionado por um monte de gente de quem Deus é, não sei o que lá, e eu tava até já... Mano, caramba, eu não sabia nem o que responder mais pra pessoa, de tanta... Sai fora, mano. Porque eram perguntas não intencionais, mano. Perguntaram pra Jesus. Ô Jesus, Jesus perguntou: ei, quem que os caras falam que eu sou? Aí os discípulos falaram assim, então, uns falam que você é João Batista, outros falam que você é Elias, uns falam que você é mais um profeta. E aí ele olha para Pedro e fala assim, ô Pedro, e você? Quem diz? O que você diz, né? Quem eu sou, Pedro, para você? E aí Pedro olha para Jesus e fala assim, pro Nasa, né? Jesus nascido em Nazaré, não tinha lugar para ele. Que se dane, não é um Deus de condição. Ele já está mostrando desde o nascimento. Não precisa de hospital. Só precisa nascer. E eu nasço. Pedro respondeu assim para Jesus, tu és o Cristo. Cristo significa ungido, escolhido, separado de Deus. É algo santo. Deus é santo. O único que é santo. E aí Jesus olhou para a cara de Pedro e falou assim, Pedro, isso que saiu da sua boca não saiu da sua carne e do seu sangue, mas o Pai que estás nos céus revelou isso para você. Através do que, Bruno? Do Espírito. Pedro estava na presença de Jesus, estando na presença de Jesus, o Espírito flui. Então não foi Jesus que obrigou a Pedro a falar que eu sou o Cristo. Jesus nasce como Jesus, mas e se no cartório, se tivesse cartório, ele ia ser registrado como Jesus, sabia? Ele não nasce como Jesus Cristo, ele nasce como Jesus. Cristo é o ungido, é o escolhido que o povo de Israel estava esperando para salvar eles da dependência de Roma. Igual teve um dia que Deus usou Moisés para salvar eles da escravidão. Mas o Cristo, Jesus, por isso que ele morre e ressuscita como Jesus Cristo, ele vem fazer isso não só para Israel, mas vem fazer isso para sua casa aqui no Brasil. Para sua casa que está aí nos Estados Unidos, Assis, que está aí com certeza. Ele veio fazer isso nos 4 cantos da terra. Agora você não vai saber quem Deus é e nem quem Jesus é da boca de ninguém. É Deus mesmo que vai revelar para você. Agora você pode buscar e pedir isso. Mas quem vai dizer é Ele. Não espere que é o Bruno que diga isso. Não projeta no Bruno um salvador. Não projeta no Bruno algo que eu estou fazendo aqui, algo diferente. Não. Ó, arreda-te daqui. Sai fora. Aqui é simples. Aqui só há espaço para um. Jesus. O Nasa. O Nazareno! E aí eu falei assim, tá bom, então qual é o sentido da vida? E eu lendo a Bíblia aqui, fazendo o meu devocional, esse versículo que nós lemos está aqui. E se você vir para cá, eu tenho algo grifado que eu estudei há um tempo atrás. E o Espírito Santo levou meus olhos para cá. E é uma frase simples. O justo viverá pela fé. Então a gente não falou aqui que Deus criou o ser humano para viver com Ele. Então, eu só tenho vida quando eu estou vivendo com Deus. Porque eu fui criado dessa maneira. E aí a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Pela sua fé. E essa fé, isso aqui foi escrito antes de Jesus, a fé é ensinada pelo Nazareno. Porque ele nos leva até o Pai. Foi para isso que ele nos veio. Foi para isso que ele veio tocar o projeto aqui na terra. E então, o que é justo? Viver
o justo viverá pela sua fé. O justo vive pela fé. E tem vários outros versículos no final da Bíblia que fala sobre isso. Paulo escreve sobre isso. E o que é justo? Anota aí. Justo é algo que é verdadeiro. Então, quando você encaixa as peças, você está entendendo isso, gente? Quando você encaixa a peça, para eu viver, eu preciso viver junto com Deus. E isso precisa do quê? De fé. Então o verdadeiro, o justo que é verdadeiro, não na minha concepção, não na sua concepção, na concepção de Deus, é viver pela fé. Porque você não está vendo Jesus fisicamente na sua frente, mas pela fé você crê de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que através dele eu chegue até o Pai. Não corta versículo, lê ele inteiro. Ninguém vem ao Pai senão através de mim, Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, vírgula. E ninguém vem ao Pai senão através de mim. Mas você só vai entender isso pela fé. E você só vai viver por esta fé se o Criador revelar isso para você. E Ele não revela apenas para alguns. Ele tem um plano para cada um. Eu creio nisso. Ele não faz diferença entre pessoas. E eu sei que em vários momentos o ser humano, pela dor, por isso que Lutero fala que uma das formas para você conhecer Deus é a dor. Talvez você esteja morrendo de dor hoje, em alguma área da sua vida. Use isso como força motriz para você ir de encontro com o Criador e falar assim: eu quero a revelação dessa fé muito louca. Eu quero a revelação de quem você é. Eu quero. E Ele vai fazer questão de mostrar para você. Mas saiba que não é no seu tempo, não é do seu jeito, como eu escutei ontem. Em uma frase. Sai daqui. Uma frase o quê, velho? Você não está preparado, você está perguntando, você quer saber quem Deus é em uma frase? Não tem como. Ele vai se revelar para você. Isso é fé. Isso é experiência. E quando isso acontece, você tem uma puta de uma experiência. Ninguém vai tirar isso de você. Ninguém tira a minha fé. Ninguém tira a sua fé. Você está entendendo? Pronto. É isso aí. Então, o verdadeiro sentido da vida, sentido, direção, ou seja, se eu tenho sentido e eu tenho direção, eu vou viver nesse caminho. É pela fé. E o que é viver pela fé? Cola na videira. Quando você cola na videira, Jesus diz isso: você é um ramo e eu sou a videira. Todos vocês são ramos e eu sou a videira. Um ramo, que é um galho, ele se relaciona com a árvore, que é a videira. Então, o ramo recebe tudo da videira, não é? Que a gente sempre fala isso, eu sempre vou repetir, porque sempre tem gente nova também aqui. Então, o ramo se relaciona com a videira. Então, para eu viver pela fé, eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso caminhar com Ele, porque Ele me projetou. Ele criou o Bruno, Ele criou a Cíntia, Ele criou a Cis, Ele criou a Ale Caju antes da concepção, papai e mamãe, pipi e vagina, pênis e vagina. Antes do pênis e da vagina, Deus já sabia quem você era. Pênis e vagina é nome do órgão, não é? Não é palavrão, não é? Antes do espermatozoide no óvulo, pum, Deus já sabia. Deus é Deus. E Ele te ama de forma absurda, que Ele não vai de forma autoritária colocar arma na sua cabeça para viver com Ele. Ele está usando pessoas. Hoje nós vamos ter encontro às 7 horas da noite no Zoom, para que você escute o que Deus tem feito na vida de pessoas. E aí você olha para essas pessoas, você recebe mais lenha, você vai ouvir, vai aprender a ouvir. Tem gente que não sabe ouvir. Você vai aprender a ouvir. Você vai receber lenha para sua fé. E a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Porque todo mundo que testemunhar, eu oro em nome de Jesus, que saiba de que quem fez foi o NASA, como a Cíntia escreveu aí, Assis. Eu creio que Jesus tem transformado a minha história. Glória. Glória. Então, gente, pra gente caminhar pro fim aqui, o ramo, para ele ser ramo, ele só é ramo se ele cola na videira, concorda? Se o ramo é cortado e jogado fora, ele não é ramo mais, ele é palha.
Então, para você, para o ramo ter uma identidade de ramo, ele precisa estar colado na videira. Se ele não está colado na videira, a identidade dele, quem ele é palha. E o que eu mais encontro é pessoas, e eu já fui esse homem, de que se apoia em doença, se apoia em problema emocional, se apoia no marido, se apoia na sogra, se condiciona a paz, condiciona a alegria. Eu era assim, e talvez você esteja aqui ainda sendo assim. E essa condição é tão forte aí que a sua identidade, quem você é, depende dessas coisas. Você não é palha, irmão, tu é ramo colado na videira. É outra coisa, é outra parada. Então, para você ter uma identidade fechada com Deus, a videira vai te dizer, cola nele, cola em Jesus. Então, eu não conheço nenhuma outra forma, de verdade. Eu fiquei conversando muito com Deus desde ontem, desde dos questionamentos que eu recebi ontem, desde os questionamentos que eu recebo por mensagem de vocês. Eu lembro dos meus questionamentos de antes, eu pergunto para a Bruna dos questionamentos dela. Eu preciso fazer isso para sempre pedir palavra para Deus, e sempre Deus dá palavra na Bíblia, Deus dá resposta. Eu não conheço nenhuma outra forma para conhecer quem Deus é e se relacionar com Ele, sendo ramo e não sendo palha, de que não seja através da Bíblia, de que não seja através disso daqui. Por quê? Porque isso daqui é a palavra de Deus. Então, para eu me relacionar com a Angélica Gomes que entrou aqui, para eu conhecer ela, eu preciso ouvir ela. Para ela me conhecer, ela precisa me ouvir. Palavras saem da minha boca, palavras saem da boca dela, e aqui sai a palavra do Criador. Então, quanto mais você lê isso daqui, mais você está tendo um choque com o Criador, mais você está recebendo nutrição para sua alma, mais você está sendo desconstruído e sendo construído novo, mais você está tendo a oportunidade de chegar um dia e falar assim da sua boca: agora eu sei quem Jesus é, agora eu sei quem Deus é, agora eu sei qual é o sentido e o verdadeiro propósito da vida, agora eu sei que não existe mais morte, só existe vida eterna, agora eu sei quem o Nasa é, agora eu sei onde está a solução, agora eu sei não olhar mais para o problema, agora eu sei de que a paz e a alegria não vem da figueira, dos gados, dos coisas, o que é aqui. Não vem do Instagram, não vem do Facebook, não vem de empresa, não vem do meu marido, não vem dos meus filhos, não vem do meu trabalho, não vem de ajudar pessoas, não vem disso. A única condição que eu tenho é a verdadeira alegria e paz vem de Jesus. Ele falou isso ontem para nós, não falou? O mundo vai te dar paz e eu vou te dar a minha paz. Qual paz você quer? A paz do Criador, revelado no Cristo Jesus? O Deus encarnado, sem meias voltas. Então o primeiro passo é conhecer quem Jesus é de forma escrita, a história. Durante o caminho, você vai saber quem Deus é. Não tem como você saber quem Deus é, como usar a fé, todas essas dúvidas que você tem, se você apenas busca Ele no domingo. Se você apenas se relaciona com Ele aqui no devocional. Aqui no devocional nós estamos todos os dias. Isso eu vejo como uma excelente oportunidade. Porque todos os dias a gente está aqui envolvido com as escrituras sagradas, com a palavra de Deus. E quando você está lendo a palavra de Deus, o Espírito de Deus fala com você. Ele age no seu coração. Você já leu um salmo e terminou de ler um salmo e você se sentiu muito bem? Pois é, porque é Deus falando com você. E Deus está te falando, independente do cenário, se alegre em mim. Esse Senhor com letra maiúscula é Jesus hoje em 2021. Isso aqui foi escrito antes de Jesus. Hoje nós podemos fazer o depara e de colocar Cristo aqui. E se você não colocar Cristo, não vai ter como você viver isso daqui. Você vai estar vivendo na força do seu braço. E Cristo fala assim, bem simples, né? Bem simples. Cola em mim, cola na videira. Tu é ramo, eu te entrego tudo. Só reconheça de que a sua alegria não vem do cenário do mundo. Não vem. Gente, eu venho validando isso na minha vida, funciona. Funciona. Eu tenho problema? Tenho. Mas quem disse que não vai ter problema na vida? Se o próprio Cristo, o Deus encarnado, falou que vai ter. Não é sobre isso. É sobre viver com Ele. É sobre ouvir Ele, se alimentar dEle todo dia. Se você só se alimenta no domingo, ou só quando você tem treta com mentalidade de hospital,
Ele vai te responder, mas é num nível de muito raso. É raso. Vem para as profundezas, que eu tô aqui já nas profundezas junto com uma galera. E nós, vou pegar 2 aqui, 3, Daniel Nakamura, Cíntia Santiago, Isis, Cris Cury e várias outras, hein? Não fica chateado que eu não falei o nome. Nós já estamos aqui nas profundezas em nome de Jesus. Sem balão de oxigênio. Porque o oxigênio não vem de balão. O oxigênio vem da videira. Vem daquele que me criou. Oh, glória! Ah, gente, isso é bom demais. Quando Deus não faz nada por acaso. Até porque Ele é Deus, né? Se Deus fizesse as coisas por acaso, Ele não seria Deus. Você pode falar Deusidência. Eu não sei se você sabe, mas Paulo escreve para Gálatas os frutos do Espírito. E não é à toa, nada é à toa na Bíblia, é a palavra de Deus. Toda vírgula, todo verbo, no tempo verbal, tudo tem um porquê. Tudo. Você só precisa buscar sentido em viver por esta fé. E você vai validar isso. Você vai saber o valor da fé. É como um software, irmão. Você está recebendo o software. E você, ao desligar esse devocional, você precisa testar. Você precisa validar. Você tem que usar o software. Para depois você dizer: agora eu sei. Agora faz sentido. Agora eu sei quem eu sou. Agora eu sei quem Deus é. Agora está tudo mais claro. Agora eu sei de onde vem minha paz e minha alegria. E Paulo escreve os frutos do Espírito. Os frutos da videira. O primeiro fruto é a paz, nós falamos ontem. E o segundo fruto é alegria, que nós estamos falando agora. Existem vários outros. Amor, bondade, fidelidade, mansidão, longanimidade e benignidade. E eu sei que você não sabe o que é longanimidade. Eu também não sabia. E hoje eu esqueci. Então no meu devocional, que é momento de estudo, que é momento de você se chocar com o Criador, lendo a palavra dele, escutando, estudando, meditando, e não dando 30 segundos como a Bruna deu um dia. Deus te chamou para ruminar a palavra dele, para meditar a palavra dele. Não é leitura rápida de um aplicativo. Vem para perto, vem ruminar a minha palavra, vem falar comigo. Vem, antes de você engolir, conversa comigo, pergunta para mim aonde você pode aplicar hoje no seu dia isso. Aonde que você nós estamos falando de alegria, mas o que Deus quer dizer para você hoje? O que Deus quer te falar sobre isso hoje? Dentro do seu dia, que só você sabe o que você está passando. Eu não estou junto com você no seu dia. Eu, Bruno. Nós não estamos juntos no dia, fisicamente. Você tem que perguntar para o Criador. Tem um choque com ele, moço. E longanimidade é suportar com firmeza a contrariedade. Ou seja, pessoas vão ser contrárias a você, mas você vai ter longanimidade colado na videira. Ou seja, você não vai se importar, você não vai atacar, você não vai se justificar, você não vai ficar com mimimi, você não vai ficar com vitimismo. O Espírito de Deus que habita em você vai te dar um fruto de longanimidade. Você vai conseguir respirar. Mano, eu tentei diversas vezes na minha vida, eu trabalho com isso. Falta uma peça, velho. Não tem como você, na hora da treta, respirar fundo e suportar a treta sem dar uma resposta e ir pro ataque. Mas existe um que se chama Jesus, um Nazareno, Cristo, o Cristo, que fala assim: se você colar em mim todo dia, estudar de mim, eu vou te dar um alimento, que é a longanimidade. E você vai saber, na hora que tiver a hora que você tiver não mais atacando, quando você estiver firme, suportando firme as contrariedades do mundo, você vai saber que isso não vem de dentro de você. Eu sei que cada palavra que sai da minha boca aqui não vem de mim. Eu sei que quando eu sento para ler a Bíblia e escrevo, tudo que eu escrevo aqui não vem de mim, não é sobre mim, é sobre Ele. Mas quando nós colamos junto, nós estamos em família. Ei, Deus quer colocar alegria no seu coração hoje. Deus quer colocar alegria. Deus quer colocar alegria na sua casa. Só que para isso você precisa saber de onde vem a alegria. Vamos orar? Tá feito. Tá checked. E sabe o que é o mais louco?
É que tem pessoas ainda perguntando aí do outro lado, mas como? E eu vou dizer para você, é pelo Espírito que você está recebendo agora no seu coração. Em nome de Jesus. Porque Jesus deixou um presente para nós. Esse presente, Ele disse, se chama Espírito Santo, o Consolador. É Jesus falando, ei, vocês do devocional, vocês precisam de um Consolador. Senão vocês não conseguem ter paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, que é generosidade. Vocês não vão conseguir. Eu vim para isso. Eu, Jesus, eu vim dar o check na cruz e ressuscitar no terceiro dia para que eu possa trazer você de volta para o plano criacional, para a gente viver junto. E para você aí do outro lado, homem e mulher, saber que a paz não vem do mundo. A paz não vem de nenhuma condição que você ainda está querendo colocar. A alegria é a mesma coisa. E todos esses frutos que nós lemos, a mansidão não vem. O domínio próprio não vai vir de onde você está achando que vem. O domínio próprio vem do Deus vivo. Você quer ou não quer? Busque Ele. E só existe uma forma de você fazer isso. Na minha visão, eu não posso dizer algo que não seja o que eu vivo. É aqui. Buscar a Deus é isso. Se relacionar com Ele através da Bíblia, das Escrituras Sagradas. E se você ainda acha que a Bíblia foi escrita por homens e acha que a Bíblia é a interpretação de cada um homem, deixa eu te dizer uma coisa. Eu te entendo, porque eu já fui esse e a Bruna também. Mas você pode começar a falar, mesmo sem ainda saber para quem você está falando, mas fala assim: se existe alguém aí, eu quero ler a Bíblia e saber que é alguém maior falando comigo e não nenhum outro homem. Eu quero saber que é Deus falando comigo. Busque isso um dia, 2, 3. Busque isso incansavelmente. E você vai ver a sua vida sendo transformada. Porque a fé sem resultado, ela é morta. Sabe o versículo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você olhar para a sua vida e estiver faltando tudo, você não está vivendo essa palavra. E Deus chamou você para viver a palavra e não balela de Instagram, balela de falar aqui só da boca pra fora. O dia que eu postar versículos aqui, o dia que eu postar um monte de coisa aqui sobre Jesus, sobre Deus, e não estiver vivendo com Ele, é balela e vai cair, não é sustentável. O dia que eu entrar aqui no devocional falando eu já sei tudo, o dia que eu entrar aqui sem fazer o meu devocional, já caiu, é balela, não serve de nada, é palha. É palha. O verdadeiro sentido da vida é você colar na videira e se reconhecer como ramo, de forma humilde, sabe? De forma sincera, de forma eu não aguento mais viver essa vida na força do meu braço. Eu quero ter sentido, direcionamento e andar nesse sentido e direcionamento de acordo com o que o Deus vivo, o Criador de todas as coisas, diz. Aleluia. Receba agora em nome de Jesus um dia de alegria e de paz, aonde você vai chegar no fim desse dia e vai falar assim: eu sei de onde está vindo a minha paz e a alegria. Pessoas vão ver você assim e elas serão tocadas pelo Espírito Santo através da sua vida. É assim que Deus faz o projeto dele acontecer em 2021. Deus não depende da agenda 2030 que a ONU está querendo implantar. Deus não depende de projeto que o ser humano cria por conta própria. Deus não depende da Torre de Babel. E Deus, quando percebe que vai estar tendo um perigo maior, Ele faz o negócio parar de acontecer. Tudo vem dele, gente. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo agora, esse é meu pedido, Jesus, de forma humilde e sincera. Nós não ficamos aqui até o fim por um acaso. Espírito Santo, faz um milagre, aquieta essa alma que entrou até aqui. Ensina, porque é você que ensina, não sou eu. Ensina na prática, ensina vivendo, sabe? Vivência, dinâmica. Ensina ao longo deste dia de que a paz e a alegria não vem do desemprego ou do emprego. A paz e a alegria não vem do marido ou da separação ou da família. A paz não vem disso. A alegria não vem dessas coisas. Você vai conquistar todas as coisas, mas não vem disso. Como diz meu pai, desarma, moço. Queira desarmar se você não consegue. Ele vai fazer assim, ó. E se você cair, se você está colado na videira há um tempo e cair em algum dia, Jesus já te perdoou. Continue andando. O importante é você não parar.
E continue dependendo dele para ele resolver a sua cura, para ele te dar a cura. Dependa dele para ele te dar a mansidão, o domínio próprio numa reunião, numa conversa com seu marido. Não desista, continue colada na videira. Tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube. Tá bom? Beijo. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nada sobre mim, tudo sobre Ele. E nós estamos juntos, recebendo dele. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? Ó, o Zoom hoje, eu vou mandar o link no Mulheres de Fé e vou mandar o link no Telegram. Vou mandar agora. Tá bom? Vou criar o link e já vou mandar agora. Te espero hoje às 19 horas. Beijo, gente. Fiquem com Deus.